pessoal, o professor Heitor de Biologia da Oficina do Estudante hoje vai dar uma aula para vocês de osteíctes. Os osteíctes, como vocês podem ver nesse desenho aqui na lousa, são os peixes dotados de ossos. Esses peixes, eles têm uma característica importante e que o vestibular gosta de abordar. Tá? Eles são quase a entrada no ambiente terrestre, certo? Nós vamos ver algumas características desses animais que serviram de passagem do ambiente aquático, onde os peixes vivem, para o ambiente terrestre. Vamos ver do que eu estou falando. Bom, em primeiro lugar, só o fato desses peixes serem feitos de ossos. Isso constitui uma estrutura mais rígida, mais densa, que suporta mais, né, no ambiente, quando o animal sai do ambiente terrestre, do aquático e vai para o terrestre. Tá? Porque a estrutura corporal dele vai ser uma estrutura mais pesada e mais resistente. Porque agora o animal, quando ele for para a terra, ele não vai contar mais com o empuxo de quando ele estava dentro d'água. Então a gente pode dizer que a estrutura óssea desse peixe, ela o ajuda agora a nadar também. É o seu esqueleto feito de osso. Porém, quando esse animal evoluir na direção dos anfíbios, vai ser mais uma característica importante, tá? Uma segunda característica, vocês podem ver aqui, que eu vou falar dela já já, vou explicar um pouquinho melhor, vai ser a bexiga natatória. Essa bexiga natatória, ela é o primeiro passo dado na direção de um pulmão, como nós vamos ver. Mas vamos lá à aula de osteícte. Vamos ver as características gerais de um animal como esse. Bom, o que vocês estão vendo? Vocês estão vendo um peixe, como todo animal aquático, né? Ele vai ter que apresentar alguma coisa que o propulsione. No caso do peixe, ele vai ter as suas nadadeiras. O que mais que nós vemos aqui? Além dele ter nadadeiras, o formato do peixe é um formato hidrodinâmico. Facilita a sua locomoção no ambiente aquático. Olhando aqui, você percebe que esse peixe é dotado também de escamas. Ele tem o ânus separado do orifício urogenital, uma característica importante quando nós os comparamos com os condrictes, que são os peixes cartilaginosos. Porque os peixes cartilaginosos tinham uma cloaca, que era um único orifício com uma abertura de uma câmara cloacal, né, onde chegava intestino, chegava o canal genital e o canal urinário do peixe. Aqui não. Diferentemente dos condrictes, ele tem dois orifícios. Um é o ânus e o outro é o orifício urogenital. Tá bom? Uma outra coisa que a gente vai notar nesses peixes, a membrana nictitante nos olhos. Essa membrana protege os olhos do peixe enquanto este nada. É uma membrana nictitante que vai ficar o tempo todo fechada, como se fosse realmente um óculos de mergulho natural que o peixe possui. Você tem também a narina, esse animal consegue captar partículas em suspensão, né, moléculas químicas na água, tá? E assim ele consegue farejar coisas que tem ao seu redor, que existem ao seu redor. Seja alimento, seja parceiro sexual, seja eventualmente algum predador, né? Ou alguma coisa que torne essa água imprópria para ele viver e ele resolva se deslocar para longe dessa fonte de poluente ou qualquer coisa assim. A boca terminal, ou seja, esta boca localizada bem aqui na frente do corpo, né, que também podemos chamar de boca frontal, é uma característica deste animal osteícte. No condricte, a boca fica ventralmente ao corpo, a localização dela é mais ventral. Tá? Então, um osteícte tem várias características. Outra característica importante que nós vamos encontrar são esses 4 pares aqui de fendas branquiais. Na verdade, os 4 pares são assim, ó, 4 de um lado e 4 do outro. E dos dois lados do peixe, ósseo, nós encontramos esta estrutura que protege, de um lado, 4 fendas branquiais e do outro lado, mais 4. Daí eu ter colocado aqui os 4 pares de fendas branquiais, ok? Então, um peixe osteícte tem diversas características que são próprias dele e que vão diferenciá-los também daqueles peixes que são os condrictes, que temos uma outra aula sobre esse assunto. Bom, o que mais que vale a pena ressaltar? Quando a gente olha um peixe e observa as suas escamas, como os senhores estão vendo ali, né? Essas escamas, elas estão dispostas de uma maneira a não atrapalhar o movimento do peixe.
certo? E essas escamas, no caso dos peixes osteíctes, normalmente elas são escamas destacáveis. Escamas que nós chamamos de escamas dérmicas. Elas saem de dentro, elas saem da derme do animal e não é recoberta pela epiderme. Tá? Nos tubarões, que são condrictes, as escamas elas têm uma natureza muito parecida com os nossos dentes. Porque elas saem da derme do animal, como se fosse essa escama aqui, só que daí ela tem uma ectoderme por cima. Essa ectoderme por cima eu poderia comparar ao esmalte dos nossos dentes. Por isso que não nos osteíctes, mas nos condrictes, as escamas eventualmente podem ser utilizadas até como lixa. A pele do tubarão lixa, por exemplo, era usada na época das grandes navegações para lixar a madeira das caravelas, por exemplo. Certo? Hoje você provavelmente não utiliza mais esse tipo de material, mas só para ter ideia de como que as escamas são mais rígidas do que essas escamas dos peixes ósseos que são destacáveis, tá? Agora existe uma linha de escamas muito particular nesse peixe osteícte, que é justamente esta linha de escamas que os senhores estão vendo aqui, chamada linha lateral, que é realmente muito visível. Tá? Ela é muito visível, porque geralmente dos peixes você observa, você enxerga, você vê bem, ela é nítida mesmo, né? Justamente porque esta escama, inclusive, ela está colocada de maneira oposta ao movimento do peixe. Se todas as escamas do peixe fossem colocadas nessa direção, atrapalharia o movimento dele. Mas essas linha lateral, essas escamas que compõem a linha lateral, elas vão ser muito importantes. Por quê? Vamos olhar desse esquema aqui embaixo, olha só. Nesse esquema, nós temos o seguinte. Você está vendo as escamas que eu falei do peixe se movimentando. Suponha que isso aqui é uma água em movimento, tá? Essa água em movimento, ela vai ser captada pelas escamas da linha lateral e vai entrar por esse sistema de canais que os senhores estão vendo aqui, olha. E este sistema de canais, captando esta água, vibrando que está entrando aqui, ó, isso aqui pode indicar para o peixe que se essa água está vibrando, porque tem algum objeto à frente que vai estar vibrando a própria água. Então ele está desviando desse próprio objeto, tá? Então essa linha lateral, ela serve para captar, entre outras coisas, vibrações na água. Por que esta estrutura acaba sendo muito importante para o peixe? Imagine um rio de corredeira. Tá? Um rio de corredeira, a visão do peixe não vai adiantar muito, porque a água, quando ela está em movimento, ela impede que as imagens se formem adequadamente. Como é que o peixe enxergaria uma pedra que ele tem à frente? Ele não enxergaria simplesmente. Mas com a linha lateral e a vibração da água provocada pela própria pedra que esteja no caminho, né, o peixe desvia desse objeto ou de qualquer outra coisa. Você pode imaginar também a importância dessa linha lateral num dia de chuva. O rio transborda, muitos sedimentos são levados para o rio, aquela água fica barrenta. O que esse peixe enxergaria à frente? Nada. Então a linha lateral, mais uma vez, ela vai ter essa função importante. Ok? Então, falei da linha lateral, muito importante, e da diferença de posição, então, dessas escamas, que servem para orientar a água na direção desses pequenos canais sob a epiderme do peixe. O que nós temos aqui embaixo? Aqui embaixo nós temos um nervo, que passa num outro canal. Este nervo vai até o sistema nervoso central do peixe, tá vendo? Então, a água vibra essas terminações de dendritos de neurônios que aqui estão, ó, que são receptores sensoriais, e vibrando esse receptor sensorial, vai gerar impulso nervoso que vai chegar até o sistema nervoso central do peixe e vai indicar para ele, olha, tem um objeto à frente, desvie. Tá? Então, muito importante esse sistema para perceber vibrações. Outra coisa que ela vai poder perceber, variações de pressão ambiental. Como que ela vai detectar variação de pressão ambiental? Se você tem um peixe nadando no oceano, por exemplo, você tem profundidades que o peixe pode sobreviver, tá? Você imagina que o oceano você vai ter lugares que você tem 1, 2, 3, 10 metros de profundidade. Mas tem lugares que tem 7 quilômetros de profundidade.
E esse peixe, quanto mais ele for descendo, né, maior vai ser a coluna de água sobre esses receptores sensoriais da linha lateral. Então, isso aqui é uma espécie de um profundímetro que o peixe vai ter, ele vai poder, quando, né, a profundidade for muito alta e a pressão for aumentando demais por essa coluna de água, esse peixe automaticamente, né, que de uma forma involuntária, tá? Assim como nós respiramos involuntariamente, inspiramos e expiramos, o peixe é capaz, através de um outro órgão chamado bexiga natatória, que os senhores estão vendo aqui, tá? Esse órgão chamado bexiga natatória, ele pode bombear da circulação sanguínea, veja bem, do peixe para esta bexiga natatória, CO2, O2 e N2, que são gases. E esses gases vão fazer o que com essa bexiga natatória? Esses gases vão expandir a bexiga natatória. E como os senhores já aprenderam, a densidade é igual a massa sobre volume. Toda vez que você aumenta o volume, você vai diminuir a densidade. Então o peixe com a bexiga natatória cheia, inflada, ele pode ficar menos denso e assim ele pode subir. Tudo bem? Por isso que nós dizemos que esta bexiga natatória, guardem este nome, é um órgão de equilíbrio hidrostático para este peixe. Esse órgão de equilíbrio hidrostático, ele serve para quê? Para o ajuste de densidade do corpo do animal em diferentes profundidades, tá? Então, a função da bexiga natatória para o peixe é essa. Qual é a importância evolutiva relacionando com o que eu disse no começo dessa aula? Transição para o meio terrestre, ou seja, para o surgimento da outra classe, que nós veremos numa outra aula, que é a classe dos anfíbios. Olha aqui, ó. Eu estou apagando aqui um pedacinho da bexiga natatória e estou fazendo uma ligação, tá? Essa ligação é um duto de ar. Por este motivo foi chamado de pneumo, ó, pneumo-ar, duto. Esse pneumoduto, ele pode ser considerado um ancestral do que surgirá depois nos anfíbios, que nós vamos chamar de traqueia, tá? Então, esses peixes aqui podem usar esta bexiga natatória como um pulmão, certo? E isso vai ser muito importante. Normalmente, o que nós fazemos? Nós ficamos até tentados. Quando desenhamos um peixe, nós não ficamos tentados de colocar umas bolinhas aqui nesse peixe, como se ele estivesse soltando ar? Pois é, o único peixe que você pode colocar bolinhas desse tipo é no peixe ósseo, cuja bexiga natatória funciona como pulmão. Esse peixe é chamado de peixe ósseo pulmonado ou peixe dipnóico, tá? Esse peixe pulmonado ou dipnóico, ele normalmente vive em águas com pouco oxigênio disponível. Essas águas normalmente são águas mais quentes, né? Onde o oxigênio fica pouco disponível, né? Nas águas mais quentes, por exemplo, do rio Amazonas, que sendo um rio de planície, ele é um rio raso e extremamente largo, e numa área quente do planeta, né? E da mesma forma que você vai fazer um café, né? As bolhas de gases vão subindo e esses gases vão saindo da água, o oxigênio está menos disponível nesta água. Então é muito comum piramboia, pirarucu, por exemplo, peixes que normalmente eles ficam dentro da água, mas eles sobem para buscar oxigênio no ambiente aéreo, ok? Então a bexiga natatória, como eu disse no comecinho, ela constituiu um passo importante para a próxima aula, quando falarmos de anfíbios, tá? Por quê? Porque ela vai constituir uma espécie de pulmão simples de um peixe que vai se constituir um pulmão simples em saco dos anfíbios. E falei de uma segunda característica, que é justamente o esqueleto ósseo, que sendo mais resistente, ele vai permitir que o anfíbio futuro, ele pule no ambiente terrestre sem sofrer as consequências da falta do empuxo, ou seja, da falta da água em volta dele, sendo o esqueleto mais resistente. Tá bom, pessoal? Então, muito bem, até uma próxima aula.